Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje é uma data especial, 31 de outubro de 2017, e historicamente nós estamos relembrando dos 500 anos da Reforma, promovida pelo um arauto de Deus, Martim Lutero. E no ano de 1517, louvado seja o nome do Senhor, no dia 31 de 1517 de outubro, Martim Lutero escreve as suas 95 teses. Pai do Senhor, meus irmãos, vai entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre Martim Lutero, o reformador, o revolucionário, aquele que veio promover, a reforma da igreja. Hoje é declarado 500 anos da reforma da igreja. Um homem que se levantou em um tempo de muitas seitas, heresias, muitas indulgências. Agora nós vemos que este homem, Martim Lutero, veio a estar promovendo a grande reforma da igreja do Senhor. Irmãos, eu vou estar lendo aqui, em nome de Jesus Cristo, vai acompanhando aí, para a glória de Deus, 500 anos dessa reforma gloriosa, onde nós estamos participando. Isso é uma glória de Deus, uma dádiva do Senhor. Quem era Martim Lutero? De origem humilde, Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. 10 de novembro de 1483. A paz do Senhor, meus irmãos. Vai ouvindo aí a história do grande reformador da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Da igreja protestante, Martim Lutero. Vai ouvindo aí, irmãos. Nascido em Wiesbaden, na província de Mansfield, na Alemanha, ele dizia: eu sou filho de camponês. Meu pai e o meu avô são camponeses. Na idade de 14 anos, ingressou na escola franciscana, em Magdeburg, onde diz ter sofrido muito com a fome. Martim Lutero sofreu muito com a fome, mas nem assim ele desprovia da glória de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Vamos lá. Ingressou na escola franciscana e passou muita fome. E às vezes tinha que cantar na rua para angariar algum dinheiro para comer. Algum tempo depois, foi mandado para casa de alguns parentes em Weichen, mas também não gozou de qualquer conforto. Continuava a velha vida de cantar hinos pelas ruas. Cantava hino pelas ruas. E em troca de algum trocado para comer. Até que a dona Úrsula Cota, uma senhora que abriu as portas da sua casa para o jovem esfomeado, garantindo-lhe pão. No dia, com 18 anos de idade, o pai mandou ele para a universidade para cursar direito. Na escola, conheceu Aleixo, onde constituiu o codiscípulo seu, que travou uma grande amizade. Um dia, vítima de um raio, seu amigo faleceu. E isso deixou Lutero muito triste. A morte do seu amigo levou a pensar profundamente na questão da salvação da alma. De joelhos no chão, juntou com seu choro um voto a consagrar a sua vida a Deus. Desde então, passava a ser dias pensativos na biblioteca da sua universidade. Foi quando teve o primeiro contato com o exemplar da Bíblia Sagrada, na língua latina. À medida que ia lendo, tomava consciência da seriedade daquele livro, sobretudo porque ia sendo possuído por uma profunda convicção da própria maldade. E aí ele abriu lá na carta do apóstolo Paulo, no seu capítulo 1, versículo de número 17, que está escrito desta forma: porque
dele se descobre que de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, irmãos, que este moço reformador protestante, não foi fácil a sua trajetória, mas hoje nós estamos aqui alegres, porque houve criando no ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517, ele criou as 95 teses. E a maior tese que ele criou, uma das maiores teses, foi que não precisaria a igreja agora fazer com que os seus prosélitos, seus membros, participassem dela, comprando a sua salvação, a sua libertação do pecado. Ele travou uma batalha tremenda com o Jonathan, onde que ele vendia as indulgências dentro da igreja. E aí diz-nos a história que ele ficou mais irado ainda, o servo de Deus, né, promovendo ali pela palavra, não é assim, o justo viverá pela fé, nós vamos entrar pela salvação se crer em Cristo Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele rebatia, né, a igreja romana, a igreja que pregava as indulgências. Foi ele, por intermédio da graça de Deus, lendo a palavra do Senhor e a cada dia de joelhos, esse grande revolucionário da reforma da igreja, né, dos escritos sagrados, daquilo que ele aprendeu, ele estudou o hebraico, as línguas, se tornou um grande teólogo, se tornou um grande conhecedor exímio da palavra de Deus nas suas línguas originais, no hebraico, no grego, no aramaico, traduziu a Bíblia para o povo alemão obter os seus uma dessa raridade maior que é a Bíblia Sagrada, esse livro aqui que fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus, esse livro sagrado. Então ele traduziu, estudando muito, traduziu uma Bíblia para o alemão. E todos que seguiam, né, a Lutero, ficou sendo chamado dos luteranos. Os luteranos, aqueles que eram seguidores de Martim Lutero. 500 anos, irmãos, se passaram, mas ainda a nossa fé é viva. E nós estamos de pé, a igreja está de pé, porque acreditamos não naquilo que vemos, não naquilo que possuímos. É certo que quando ele estava rebatendo, um dos maiores chefão ali, governador, né, daquela época, começou a dizer desta forma: o perdão de uma pessoa só é aceitável quando se ouve o barulho da moeda caindo dentro do cofre. Olha, irmão, aí Martim Lutero começou a reformar, começou a pregar a verdade, que a salvação vem pela fé, e é incondicionalmente. A salvação ela é trazida através do acreditar, do crer no Senhor Jesus. E nós temos acreditado nesta mensagem poderosa porque houve alguém que lutou para que a palavra de Deus viesse a ser propagada em muitas nações, na sua originalidade, sem nenhuma forma de até mesmo de heresias, e ele promoveu aqui, irmãos, um grande reestruturamento da palavra de Deus. Por isso, irmãos, vamos estar atentos aí, em nome de Jesus Cristo. Marque essa data aí, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses de Martim Lutero. Passe para a frente, irmãos, em nome de Jesus, e tenha uma boa noite. Depois eu voltarei, irmãos, nas lives, falando das Assembleias de Deus. Você que está participando, Pai do Senhor Jamerson Pereira, servo de Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Está ouvindo aí, né, um pouquinho do nosso grande arauto reformador, aquele que brigava. Hoje em dia, irmãos,
a igreja precisa também passar por uma reforma. Estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo em que as pessoas, elas entram para a igreja, né, com o sentido de que vão estar recebendo prata, ouro, tudo aquilo que é terreno. Mas Jesus diz que o mundo e as suas concupiscências passam, mas a palavra do Senhor, ela vive e permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Lutero passou por uma necessidade de uma conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Embora consciente e desapontado, o pai do Lutero cumpre o seu voto com o quê? Entrar no mosteiro de frades agostinianos em Erfurt. O rapaz, que era notável pelos seus discursos, estudante da Universidade de Direito, agora punha-se a limpar as celas e dar corda no relógio e varrer a capela do mosteiro. Varrer a capela do mosteiro. Um homem que tinha uma universidade de direito, um homem que tinha conhecimentos exímios, está agora limpando as celas e varrendo o pátio e dando glória a Deus e lendo Bíblia, glórias a Deus, no mosteiro. Esta condição de vida não incomodava ele, né? Sua luta interior era pela mudança da natureza pecaminosa, semelhante ao Santo Agostinho, que fazia com que importasse com a degradação social. Convidado a lecionar teologia e Wittenberg, Lutero sentia-se até certo ponto mais livre para dedicar-se ao estudo da Bíblia. Importante, irmãos, quanto mais lia o livro sagrado, mais aplicava em orações e penitência. Quanto mais lermos a Bíblia, vamos estar em contato com os céus, irmãos. Todos que estão entrando na live ao vivo aí, mande o seu joinha, a paz do Senhor aí, em nome de Jesus Cristo, aos nossos irmãos, e vai ouvindo aí para a glória de Deus. Quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele se envolvia com as coisas do céu. Então, irmãos, agora, esse livro estava fazendo com que ele mesmo superasse a dificuldade. Martinho Lutero tinha necessidade, dificuldade como nós, mas o maior projeto da vida dele, o maior degrau que ele subiu foi estar diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, estar firme e constante, sempre abundante, sabendo que o trabalho dele não é vão no Senhor. Convidado para lecionar teologia agora, servo de Deus. Suas vigílias e mortificações foram tantas que quase a sua saúde não resistiu, porque ele mortificava a carne, né? Ele não se conformava com esse mundo, não conformeis com esse mundo, né? É um exemplo maior em que Jesus Cristo, quando estava sendo tentado no deserto, no Evangelho de Mateus capítulo 4, Satanás mostrou todas as riquezas do mundo e disse para ele: se tu quiseres, te darei todos os tesouros da terra, se prostrares e me adorares. E Jesus disse: tudo isso aí vai passar. Isso aí não é nada diante do meu poder, nas minhas palavras pequenas. Isso aí não é nada diante do meu poder. Esse reino é seu, o reino das trevas. O meu reino é o quê? É o reino celestial. Se prostrares e me adorares. Aí ele disse: adorará somente a Deus, e somente a Deus se prostrará. Então, irmãos, não se prostre com o ouro da terra, nem com qualquer outras façanhas da terra. Comece a ler a Bíblia, comece a se envolver com ela, pela palavra de Deus. Vamos lá para Martinho Lutero. O que ele fez? Olha lá. Então, Lutero